Nós vamos para o nosso momento de devocional. Para isso eu convido o nosso irmão presbítero Michael, que vai ministrar a palavra a nós. Bom dia, igreja, graça e paz. Meus irmãos, nosso devocional hoje será na carta aos Filipenses. Os irmãos puderem abrir, no capítulo 2. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Leremos dos versículos 1 ao 4. Filipenses 2, do 1 ao 4. Esperar os irmãos acharem para acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos ler em uma só voz o versículo 3, irmãos. Juntos, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Oremos. Pai querido, te agradecemos nesse momento pela oportunidade de estarmos te louvando e te adorando, Senhor, com liberdade aqui onde nós estamos. Agradecemos pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido, bênçãos tuas, Senhor, e principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Queira, Senhor, falar, tocar nos nossos corações através da Tua santa palavra, através das Escrituras, e abençoa nós durante todo esse dia. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Filipos, num contexto em que ele estava na prisão. E Paulo, quando escreveu essa carta, primeiramente, ele dá exortações para essa igreja, lembrando momentos que ele esteve com eles, inclusive momentos de alegria, também agradecendo a ajuda que essa igreja dava para Paulo, o apoio que dava para Paulo enquanto ele esteve preso. No entanto, Paulo, durante o contexto da carta, ele deixa claro que tinha algo além a ser feito. Tanto que em determinado versículo ele diz: completai a minha alegria. Algo precisava melhorar. E ele entra num assunto que é a unidade da igreja. E nós vamos ver, principalmente, como centralidade, que eu peguei o versículo 3, que nós lemos juntos, que a unidade da igreja depende de algo muito importante, que é a humildade. E partindo, irmãos, deste ponto, quando nós lemos, nada façais por partidarismo, é importante conversarmos rapidamente sobre este ponto. A palavra partidarismo, pegando no grego, não tem como demonstrar aqui, mas é uma palavra, mais ou menos se diz assim, pronuncia assim, eritheia,
que carrega uma ideia de um espírito egoísta, faccioso, alguém que busca promover sua própria causa, mesmo que for à custa da comunidade como um todo. E isso, naquela época, era muito comum entre os políticos. Naquele mundo greco-romano, era comum esse sentimento egoísta entre o povo. E Paulo começa denunciando essa atitude como totalmente incompatível com o Espírito de Cristo. Nada façais por partidarismo. Avançando, ou vanglória, que vem do grego kenodoxia, mais ou menos isso, que significa uma glória vazia. Então Paulo aponta, nesse ponto, para o desejo de um reconhecimento e prestígio. Quando alguém faz algo por vanglória, ele deseja ser prestigiado, ser reconhecido, algo que possa parecer virtuoso por fora, mas espiritualmente é vazio, é oco. A vanglória é como um ídolo sutil. Parece piedade, parece bom, mas por trás, lá no fundo, busca aplausos. Então Paulo diz: não, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. A palavra grega escrita por Paulo é uma palavra até bem grande. Eu vou tentar ler. Tapeinofrosine, mais ou menos isso. O que é importante eu citar essa palavra? No mundo antigo, ela era desprezada. Por quê? Era atribuída quando você queria se referir à servidão, fraqueza, humilhação. Então não se usava essa palavra, que hoje nós chamamos de humildade, como algo bom, como algo favorável. Pelo contrário, era questão de vergonha. E se olharmos no mundo contemporâneo, na nossa sociedade, muitas das vezes há um equívoco quando fala que humilde é aquele que tem poucos recursos financeiros, né? Humilde é aquele que é bem pobrezinho. Tem esse ponto. Mas também tem aquele outro ponto que é dito assim, que o humilde é aquele que é bobo. Esse é um tonto. É aquele que aceita tudo, aquele que abaixa a cabeça sempre, que mesmo ele estando certo, ele vai e pede desculpas. A sociedade não vê com bons olhos, ainda mais no mundo competitivo que nós vivemos, no nosso contexto, inclusive, aqui. Porém, Paulo, ele ressignifica desde lá de trás a palavra utilizada para a humildade, à luz do caráter de Cristo. Aquele Deus que se fez servo. Nós não lemos, mas do versículo 5 ao 11, há, inclusive, o exemplo de Cristo na humilhação, a continuidade da carta. E muitos defendem que esses versículos do 5 ao 11 eram um hino cantado pela igreja primitiva, de tão profundo que é. Vale a pena até os irmãos depois lerem novamente, continuar a leitura. Então, a humildade bíblica não é eu pensar mal de mim mesmo, eu rebaixar a ponto de só atribuir coisas desagradáveis a mim, mas é eu pensar menos em mim mesmo e mais no meu próximo. E principalmente é a disposição de cada um se esvaziar por amor a Deus e também por amor ao próximo. E voltando no versículo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A gente pode chamar essa parte como o centro, o cerne do ensino. Paulo não está propondo uma falsidade psicológica, como do tipo, todos são melhores que eu em tudo, eu sou o pior, né? Como se a humildade fosse isso. Todos são superiores a mim, eu não sirvo para nada, todo mundo é melhor do que eu. Não é isso. Ao contrário, é uma postura espiritual deliberada, que é valorizar o outro mais do que a si mesmo, promover o outro, alegrar-se com a edificação do seu próximo, mesmo que isso custe nosso próprio reconhecimento.
Então, meus irmãos, a humildade cristã, ela nos impede de ser competitivos, em querer mostrar mais do que o outro, ser melhor do que o outro. Por quê? Em vez disso, ela promove o meu próximo. E tem uma frase, uma citação muito interessante e linda de Martinho Lutero, que eu faço questão de ler para os irmãos. O verdadeiro cristão é o mais livre de todos e o mais servo de todos. Olha que profundidade. Naturalmente, nós somos inclinados ao egoísmo, à autopromoção, à vanglória. Faz parte de nós. Mas em Cristo, lembrando que regenerados pela operação do Espírito Santo em nós, nós recebemos um novo coração, que é capaz de amar, servir e considerar o outro com graça. O modelo supremo da humildade é Cristo, conforme os versículos que eu mencionei, de 5 a 11, onde o Verbo eterno se humilha até a cruz. E Paulo não dá apenas um mandamento para nós, ele aponta para o poder e o exemplo do Evangelho como a fonte para obedecê-lo. Então, meus irmãos, a forma como nós olhamos para o nosso próximo revela a nossa teologia prática. E revela, acima de tudo, como nós entendemos o Evangelho e como ele molda o nosso coração. E eu destaco, rapidamente, 3 formas de nós olharmos para o nosso próximo. De cima para baixo, horizontalmente, ou de baixo para cima. Olhando de cima para baixo, é aquela perspectiva farisaica. Eu olho para o outro como quem julga, despreza, corrige com altivez, e me considero menos pecador do que ele. E se nós não nos atentarmos, nós caímos nesse ponto. É muito fácil, quando principalmente sabemos que alguém cometeu algum pecado, que é tido como grave aos olhos da sociedade, nós falarmos: eu pelo menos não fiz isso, eu não faço isso, eu tenho meus pecados, mas não dessa forma. Isso é um erro, meus irmãos, nós não podemos agir assim. O Senhor Jesus, em Mateus 7,3, adverte: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou seja, quem olha de cima para baixo esquece que está igualmente arruinado pelo pecado, que sua única justiça está em Cristo, somente em Cristo, não em nós. Horizontalmente, é a perspectiva do relativismo. Eu olho para o próximo comparando. Eu peco, mas ele também peca. Eu falho, mas ele também falha. E essa ótica, ela é traiçoeira para nós, porque nós igualamos a nossa culpa, mas não nos arrependemos, sinceramente. Em vez de eu tratar o meu pecado, me arrepender, buscar o perdão do Senhor em oração: Senhor, me perdoa, me muda, eu relativizo. Eu tenho meus pecados, mas fulano também tem, minha esposa também tem, meu esposo também tem, todo mundo tem. E vem aquela frase: quem não erra? Ninguém é perfeito. Está tudo bem? Não está tudo bem. Porque é uma visão que minimiza o pecado e nos impede de buscar a santificação. Se eu me conformo porque está tudo bem, por que eu vou buscar mudar, melhorar? Todo mundo peca, ou seja, é assim mesmo, o ser humano é falho mesmo, vamos indo. Não vamos indo, vamos corrigindo, através da Escritura, operação do Espírito Santo. Tanto que Paulo, em Romanos 12:2, diz: e não vos conformeis com este século, como chamado para a gente romper com essa mediocridade espiritual, essa visão mediana: está tudo bem. Não pode ser assim. E por fim, meus irmãos, nós temos a visão de baixo para cima, eu olhar o meu próximo de baixo para cima, e essa de fato é a perspectiva da humildade evangélica. É quando reconhecemos que, embora salvos pela graça, ainda somos indignos, e que mesmo o pior dos pecadores é alvo do amor de Deus, tanto quanto nós. Lembramos que Paulo declarou lá em Timóteo,
capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa visão não é uma falsa humildade, meus irmãos, mas fruto de quem compreendeu profundamente a santidade de Deus e a miséria humana. E, a partir de então, eu posso fazer duas perguntas para nós meditarmos. Como que o irmão ou a irmã olha para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus colegas, pelos seus irmãos na fé, e até para os ímpios? Como que você tem olhado? De cima para baixo? Horizontalmente? Ou de baixo para cima? Você julga? Ou relativiza? Ou você é aquele que se humilha e serve? À luz do que nós conversamos, já dá para cada um fazer uma autoanálise e ver o que nós precisamos melhorar para estar de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, sendo Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, Ele deu o exemplo. Então, se Cristo, sendo santo, serviu pecadores, por que eu, pecador, me exaltaria sobre os outros? E rapidamente, eu trago 3 aplicações para nós, de acordo com esse devocional. Primeiro, no casamento, maridos e esposas que vivem o que nós lemos hoje, Filipenses 2:3, eles deixam de competir entre si e começam a servir um ao outro. Não buscam vencer a discussão, mas vencer no amor. São coisas simples, mas que fazem uma grande diferença no matrimônio. Na igreja, os líderes e os membros devem buscar honra uns dos outros e não a sua própria. A igreja local se torna saudável, a nossa igreja, quando cada membro considera a edificação do outro como prioridade. E nos aconselhamentos, porque, irmãos, a partir do momento que nós estamos em contato com o verdadeiro evangelho, notem que sempre o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para ouvirem da sua palavra, para pedir um conselho. Nós devemos lembrar que muitos conflitos, mágoas, rupturas relacionais nascem de um coração que exige honra. Ou seja, o problema nasce do egoísmo, do orgulho. Alguém que exige honra, reconhecimento, justiça própria. E a palavra de Deus nos chama a crucificar o nosso ego e viver como Cristo, por graça e para o outro. Então, no mundo que nós vivemos, dominado pelo eu, pelo meu direito, pela autopromoção, o cristão é chamado a viver de uma forma diferente, com o caráter de Cristo, esvaziando de si mesmo para que Cristo apareça e o próximo seja servido. Então, meus irmãos, que o Senhor nos livre, te livre do orgulho que me faz e que te faz olhar de cima para baixo. Que o Senhor nos livre de relativizar o pecado, mas que Ele nos ensine a olhar para o nosso próximo com humildade, como quem se vê menor, como quem se reconhece como o maior necessitado da graça do Senhor, não por força própria, mas pela união com Cristo e a obra contínua do Espírito Santo em nós. E eu termino, irmãos, esse devocional lembrando os irmãos que com o agir do Espírito Santo é possível, porque é Ele mesmo que opera isso em nós. Mas não devemos esquecer que cabe a nós orarmos, estar sempre aos pés do Senhor, dedicarmos mais tempo ao Senhor, à igreja, ao próximo. Domingo passado, eu estava na minha cidade, em Minas, de onde eu sou, e lá eu participei de um culto que estava celebrando o dia da igreja perseguida. Quanta perseguição! Mas nós não podemos esquecer que, às vezes, pensamos que aqueles que estão perseguidos dão um louvor, servem a Deus de uma forma melhor do que nós, por causa do contexto. Mas é possível que nós, mesmo aqui, podendo cantar, louvar ao Senhor em paz, também adorar o Senhor da mesma forma, mesmo que não tenha uma arma na nossa cabeça. Devemos aproveitar essa oportunidade que nós temos para dar um louvor mais perfeito ainda, com mais alegria, mais entusiasmo,
Porque muitas vezes os irmãos da igreja perseguida em vários lugares remotos aí espalhados pelo mundo, muitas vezes eles queriam servir mais. Muitas vezes eles queriam poder ajudar mais, pregar mais. E não podem. Você pode. Eu posso. Nós podemos. Olha que conjugação legal, né? Todos nós podemos. Então vamos aproveitar, irmãos, cada momento. O dia aceitável é o dia de hoje, sempre, para que em nós o nome de Cristo seja glorificado. Então essa é a mensagem dessa manhã, meus irmãos. Deus abençoe.